Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com mais uma questão da última prova oral da Polícia Civil de São Paulo, agora uma pergunta que foi realizada no cargo de investigador. Vou ler a pergunta e a gente traz algumas informações, tá? Então, vamos lá. Qual a diferença entre desistência voluntária e crime tentado? Ok, toda vez que a gente fala de desistência voluntária ou de crime tentado, a gente está falando mais ou menos da mesma situação que o crime ainda não se consumou, tá? Então eu estou falando de um momento anterior à consumação do crime. A gente sabe que o crime, ele atravessa uma trajetória em que a gente chama de iter criminis, né? Então eu tenho aí o momento da cogitação, dos atos preparatórios, o início dos atos executórios, depois dos atos executórios eu tenho a consumação e depois da consumação eu tenho o exaurimento. Quando eu estou falando de desistência voluntária e de tentativa, eu estou falando de um momento anterior aí à consumação. Então, qual é a diferença da desistência voluntária e da tentativa? É exatamente a vontade do agente. Então, o que define aí é se o agente ele participa ou não dessa interrupção do iter criminis, tá? Então, a gente sempre tem uma máxima simplesinha de decorar, que vocês já devem estar carecas de saber, que na tentativa, o agente quer continuar, ou seja, ele quer consumar o crime, mas ele não consegue. Na tentativa, o que ocasiona a interrupção do iter criminis antes da consumação do delito são motivos alheios à vontade do agente. Então, o agente ele quer continuar, mas ele não consegue. O agente está com a arma aqui apontada na cara da pessoa, e aí vem outra pessoa, uma terceira participação aqui da Zola, vem uma terceira pessoa, baixa a mão dele, pega a arma, tira a arma. Ele iria tirar, ele estava aqui com o dedo no gatilho, quase apertando. Ele queria continuar, mas por motivos alheios à sua vontade, ele teve aí a interrupção, né, do seu intento e ele não conseguiu consumar o delito. Na desistência voluntária, eu tenho o mesmo momento, o cara tá aqui com a arma, com o dedo no gatilho e na hora que ele vai apertar, bate aí uma crise de consciência e ele desiste. E aí ele larga a arma e ele para ali onde ele está. Qual é a diferença quando eu falo na punição desses dois momentos? Olha só como é diferente. Nos dois, eu fiz a mesma coisa, né? O agente estava lá com o dedo na arma, ele para exatamente no mesmo momento. O crime caminha até o mesmo ponto, mas eu tenho consequências diferentes. Quando eu falo da tentativa, o agente ele vai responder pela pena do crime consumado com uma causa de diminuição de 1 a 2 terços, tá? Então, na tentativa, a punição é com base na pena do crime consumado com uma diminuição de 1 a 2 terços. Na desistência voluntária, eu vou responder somente pelos atos já praticados, tá? Então, aqui, em que eu simplesmente fiz assim e desisti, talvez eu tenha no máximo aí uma ameaça, tá? Para ficar mais claro para vocês, vamos imaginar que a pessoa, em vez de ser uma arma, ela dá a facada. Então, ela dá uma facada, ela dá 2 facadas. Nenhuma das duas ainda alcançou órgãos vitais, tá? Vamos imaginar que ele deu uma facada num braço, deu uma facada no outro. Quando ele vai dar uma facada no coração, mesma coisa. Vem essa pessoa e tira a mão dele. Ele vai responder pelo quê? Pela tentativa de homicídio, tá? Então, a pena lá do homicídio com a causa de diminuição de pena. Mesma coisa, deu uma facada num braço, deu uma facada no outro, na hora que foi dar a facada no coração, bateu a crise de consciência, ele largou a faca e parou aí. Ele vai responder por quê? Pela lesão corporal, tá? Então, ele responde pelos atos já praticados. Ou seja, ele vai responder de uma outra forma, mais branda, ele responde somente por aquilo que ele já causou, tá? Ele não responde pela tentativa porque ele desistiu. Ele podia continuar, mas ele não quis. Diferente da tentativa em que ele quer continuar, mas ele não pode, ele não consegue, tá? Só mais um detalhe. Quando eu falo que a gente teve uma crise de consciência e ele desistiu, não está me dizendo que ele tem que sentir no coração a vontade de não continuar no crime? Não. Ele tem que sim, voluntariamente deixar de fazer, mas não precisa ser espontaneamente. Qual é a diferença? No voluntário, sou eu que largo a faca. Ninguém tira a faca da minha mão.
Porém, pode ser porque alguém ficou falando no meu ouvido, larga essa faca, a polícia tá chegando. Olha só, se você continuar, você vai responder por uma pena maior, a polícia tá aí na porta, não vai adiantar nada. Poxa, não foi de coração, né? Foi porque eu fiquei com medo, foi porque a gente ficou com medo de ser preso, porque ele pensou na pena. Tem diferença? Nenhuma diferença, zero diferença. Não precisa ser espontâneo, não precisa ser uma vontade que parte do coração do agente, tá? Basta que ele não seja coagido ali a fazer, que ninguém tire a faca da mão dele, que ele simplesmente queira realmente largar por qualquer motivo, ok? Gente, espero que tenha ficado clara para vocês essa diferença. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários.